Inicia-se agora o culto da Igreja Batista Betel. Boa noite, amada igreja. Saudamos o irmão na paz do nosso Senhor Jesus. Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos com muita saudade de todos, de estarmos reunidos na casa do nosso Deus. Mas agradecemos a Ele, porque temos esse canal que nos possibilita estarmos juntos, ainda que distantes fisicamente. Hoje vamos trabalhar com a temática que não importa a circunstância, sempre digno de louvor. Vamos adorar esse Deus. Graças a paz, amada igreja. Vamos louvar esse Deus que merece toda a honra e toda a glória. Vamos cantar um louvor que você em casa possa entoar junto conosco e com sua família. Louvando a Deus, se quiser ficar em pé, a bater palma onde você estiver, fique. Pois Ele merece toda a honra e toda a glória, com toda a alegria no nosso coração. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais, só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em Tua presença, reunimos aqui, contemplamos Tua face e rendemos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava Já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, aleluia. Estamos nós aqui, aleluia. Estamos nós aqui. Louvado seja Deus. Irmãos, neste mês de maio nós comemoramos o mês da família. Escolhemos o tema Cada Lar, uma Igreja.
e que possamos durante todo esse mês estar intensificando as nossas orações pelas famílias, para que possa haver salvação, para que possa haver restauração, né? Que as famílias juntas elas possam glorificar o nome do nosso Deus. Vamos ler a nossa divisa. Nossa divisa se encontra em Mateus 18, 20. Leamos assim: pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém. Onde você estiver, curve sua cabeça e vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez, louvamos e adoramos o seu nome, pois só o Senhor é digno de louvor e adoração. Pedimos perdão pelas nossas falhas, entregamos no teu altar a nossa família, para que o Senhor possa mudar de acordo com a tua boa e perfeita vontade. Pedimos para aqueles lares, Pai, que estão em conflito, estão rachados por brigas, por discussões, que o Senhor reconstrua, Pai, que o Senhor remolde segundo o teu querer. Abençoa os louvores que aqui vão ser louvados e também a palavra que possa vir de encontro no nosso coração e teu Santo Espírito venha agir em cada lar. Em nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar louvando o nome do nosso Deus com mais um louvor. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo.
Bom, estamos agora no nosso momento missionário, né? E a nossa campanha é a campanha de missões nacionais. E o nosso tema é celebrando a glória do reino de Deus. A nossa divisa se encontra lá em Apocalipse, capítulo 11, verso 15b, que diz assim: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Amém? Nós já sabemos que existem 4 formas, né, de nós fazermos missões: orando, indo, contribuindo e mobilizando. Então, que nós possamos ser verdadeiros missionários de Cristo. Vamos assistir o nosso vídeo? Nós tivemos agora pela manhã mais uma ação ali, servindo um café. Estamos atendendo uma média de 100 pessoas por dia. Servimos um café e ao meio-dia servimos o almoço para essas pessoas também. É o que a Cristolândia em Minas Gerais, a Cristolândia está fazendo por essas pessoas em situação de rua. Nós queremos agradecer a Deus, queremos agradecer a você, querido parceiro, e continuar contando com seu apoio, suas orações e a sua parceria. Deus te abençoe. Esse café aqui, ó, ajuda muita gente. Com esse coronavírus aí, ó, isso é importante pra gente, que faz uma comunidade muito mais bacana. Que a gente, eu tenho meu vício, mas aqui, ó, isso daqui é melhor do que tudo na vida da gente, cara. Eu agradeço esse pessoal. Jesus transforma a nossa vida. Que Deus abençoe mesmo, de oração. É isso que nós estamos fazendo, ajudando pessoas como você acabou de ouvir. E queremos contar com você, segurando as cordas conosco. Assim vamos avançar em nome de Jesus. Quero estar junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam mais circunstâncias. Somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar.
que há em mim. Quero te ofertar mas ainda é pouco, sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Meus amados irmãos, boa noite. A graça e a paz de Cristo. Sejam bem-vindos ao nosso culto de adoração e louvor. É o nosso terceiro culto do mês. Nós estamos muito felizes de tê-los aqui conosco. A todos os betelinos, nosso boa noite. A todos vocês que nos assistem, nos visitam nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Depois dos louvores, depois de cantarmos, adorarmos ao Senhor, vimos o nosso quadro de missões. Nós vamos refletir na palavra de Deus. Estamos com temática, o mês de maio é o mês da família para os batistas brasileiros. Tivemos semana passada o pastor Alex. Semana que vem teremos o pastor Alaná conosco, graças a Deus. E cada semana uma temática proposta pelo Ministério da Família. E a temática desta noite que me foi proposta é: não importa as circunstâncias, devemos louvar a Deus. Não é? O crente não louva a Deus baseado em circunstâncias A ou B, boa ou ruim, melhor ou pior. O crente louva a Deus porque ele entende que o Senhor é digno de louvor. E é pensando nisto que nós vamos nessa noite estudar a palavra de Deus. Eu escolhi o Salmo 145, queridos, para juntos pensarmos nessa noite. Salmo 145, abra a sua Bíblia, e reunidos com sua família aí na sua sala, vamos todos pensarmos nessa palavra. O Salmo 145 é um cântico de Davi, faz parte do Saltério de Israel, um cântico de louvor, dos mais belos que a Bíblia nos relata, falando exatamente sobre o que seja o louvor ao Senhor, essa expressão tão maravilhosa. Bom, e o que é louvor, pastor? Louvor é elogiar, é exaltar, é aplaudir, é glorificar, é bendizer. Louvor é barulho. O louvor é dar a alguém tudo isso que falei por um mérito, por um reconhecimento do que aquela pessoa é. Entretanto, nós estamos falando do Senhor, de dar louvores ao Senhor. É interessante também entender que essa palavra no original, ela tem um campo semântico enorme, e fala sobre gratidão, fala sobre, envolve a música no louvor, envolve inclusive expressão corporal. Isto é louvar a Deus.
Mas o crente louva a Deus. Em que tempo? Em que ocasião? Só quando tudo está bem? Qual é a motivação de alguém bendizer o Senhor? O rei de Israel, o rei Davi, o grande rei Davi, ainda que rei e dos maiores reis de Israel, ele se submete e ele se curva diante do grande rei do universo. Ele reconhece e ele dá o seu louvor e ele ensina, fazendo esse cântico, esse poema, para reconhecer quem é o Senhor, o único digno de louvor. Há muitos reis que se levantaram nas histórias, e quantos outros homens que alcançam certo status de poder, de fama, mas esquecem, não tem o coração desse homem de se prostrar e de dar louvor. Aqui é um rei, o rei de Israel, louvando ao grande rei do universo. Esse salmo, o Salmo 145, é um salmo do triunfo da fé. Este salmo é um poema bendizendo o nome do Senhor. Esse salmo nos ensina muito, e nesta noite, junto com você, eu gostaria de ver com os irmãos. O livro de Salmo são poemas, são escritos que retratam praticamente todas as facetas da natureza humana, da mente, do coração, dos sentidos humanos. Nesse livro não está escondido o que é o homem, o que vive a alma do homem, os flagelos da natureza humana. Pelo contrário, nós encontramos tudo, inclusive o que é adoração, o que é louvor. A diferença da adoração para o louvor, eu queria só deixar aqui, meus irmãos, aqui uma definição bem simples e rápida. Louvor é tudo isso, é elogiar, glorificar, aplaudir, reconhecer, é bendizer, é dança, é música, é expressão, é render-se. Enquanto que adoração, definindo bem praticamente, bem rapidamente, de forma prática, adoração é idolatrar. E aí o único digno de idolatria, de idolatrarmos e nos curvarmos, é o Senhor. Então, de forma expositiva, eu quero nessa noite ver com os irmãos o que podemos aprender nesse salmo quanto cristãos, crentes que andam com o Senhor. Vejamos, a partir do verso 1, então, o salmista diz assim: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o seu nome para todo sempre. Ele diz: todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para sempre. A primeira coisa que eu queria ressaltar: o rei de Israel se curva diante do rei do universo e diz: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei. Ele reconhece Jesus como rei, o Rei Todo-Poderoso. Ele continua: para todo sempre. Quando ele diz: eu te louvarei, não hoje, não só amanhã. Ele diz: para todo sempre. Ele diz no verso 2: todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para sempre. Oh, meus amados, a primeira coisa que nós podemos tirar de lição desse salmo é que não importa a sua posição, não importa o nome ou sobrenome que você leve, não importa a formação que você tenha. Escute, o rei Davi louvou e reconheceu que digno de louvor é o rei, o Deus e Rei de todo o universo. Há no coração do homem, muitas vezes, a ganância, a idolatria, de buscar para si o louvor. E Deus não divide o louvor, sua adoração, sua glória com ninguém. E eu aprendo aqui que este rei humildemente se prostra diante do Rei do universo e reconhece: isto é louvar, e nós precisamos entender isso. Que sua vida, que sua família e que você foi chamado para louvar e reconhecer Deus e o grande Rei todos os dias. Ele diz: todos os dias te bendirei. O que é bendizer alguém? É falar coisas boas
para esta pessoa e desta pessoa. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para sempre. É para sempre. Louvor não é uma questão de eu estar bem ou não. Eu entendo os flagelos da alma porque o livro de Salmos fala sobre isso. Mas entenda, você tem que lutar contra a sua natureza. Deus não é digno do seu louvor porque você está bem, porque a sua conta está recheada, porque você está com saúde. Deus é digno do seu louvor pelo que Ele é. E você não pode apenas ter disposição para louvar a Deus em tempos bons. Não importa a circunstância. É a temática desse dia. Deus é digno de louvor todos os dias, para sempre. E o rei nos ensina isso. Reconhecendo que ele era um rei humano e que nada significava, e que há um rei todo-poderoso, o rei de Israel. Ele diz: bendirei o teu nome todos os dias, ele diz, e para sempre louvarei o teu nome para sempre. A segunda coisa, porque ele é grande. Esse salmo pode ser dividido em 4 sessões. A primeira sessão é exatamente essa: reconhecer quem Deus é e que é digno de louvor. A segunda é a partir do verso 3. Por que ele é digno de louvor? Por que o Senhor é digno de louvor? Nós precisamos, quando eu decido seguir alguém, eu preciso conhecer esse alguém. Você não escolhe uma noiva para casar-se sem conhecê-la, sem escafutar a vida dela, sem buscar, sem conhecer a família, conhecer quem era, a sua infância, onde nasceu, como foi sua criação, o que estudou, quais são os seus gostos. Ninguém vai se juntar com alguém sem conhecer. É preciso conhecer quem é esse Deus. Davi estava louvando, se humilhando, reconhecendo que ele era ninguém, apenas um rei humano, mas que existia um rei do universo e que deveria dar o seu louvor para sempre a ele, não importa a circunstância. Mas ele não fazia isso de qualquer maneira, ele sabia. E a partir do verso 3 ele diz o porquê. Porque ele conhecia os feitos do Senhor, quem Deus era. E quando nós não conhecemos alguém, como louvar alguém que você não conhece? Olha o que diz a partir do verso 3. Ele diz assim: grande é o Senhor e muito digno de louvor, a sua grandeza é insondável. Apesar do salmista dizer que ele era incapaz de entender tudo que Deus é, na sua grandeza, no seu poder, no seu resplendor, ele diz: mas ele é grande, ele é Deus, ele é grande e ele é digno de louvor, porque ele é grande. Ainda que eu não consiga, ele diz, a sua grandeza é insondável. É verdade. Para a minha mente, para a sua mente, é impossível entender o tamanho da grandeza deste rei. Mas ainda assim, ele sabia que Deus era poderoso e muito grande e digno de louvor. Então eu aprendo aqui nessa sessão que, apesar de sermos tão limitados para compreender a imensidão da glória e do poder, da grandeza desse Deus, entendemos alguma coisa daquilo que nos foi concedido entender, e precisamos render graças a Ele, louvá-lo, porque Ele é grande. E Ele continua, verso 4: uma geração louvará, outra geração as tuas obras dirá, e anunciará os teus poderosos feitos. Ele está dizendo: o Senhor é grande, e as gerações do teu povo uma dirá outra, dos grandes feitos que o Senhor fez. Fala, pastor, que grandes feitos? Bom, para Israel haviam muitos, mas para você e eu também, para a igreja do Senhor, basta observar. Nós somos um povo que observa muito pouco. Os antigos aprendiam muito por observação, por contemplação daquilo que o apóstolo Paulo aos Romanos, no 1º capítulo, ele diz: observem, porque o homem tem que observar, o homem é imperdoável, porque toda a grandeza da criação manifesta e revela quem é Deus, o seu poder. Ele diz: uma geração dirá a outra. Aqui eu aprendo que, além de Deus ser grande e também ser insondável,
A nossa capacidade é muito limitada para entender tudo que Ele é, entendemos em parte, mas que precisamos divulgar, ensinar aos nossos filhos, falar e divulgar às gerações, ensinando e dizendo como Deus foi bom com o papai, com a mamãe, como Deus foi bom com o titio, com vovó, com o vovô, como Deus tem sido bom, porque Deus fez isso, fez aquilo, porque Deus, Ele poupou, Deus permitiu, mas em meio àquela pandemia, mas em meio àquele tufão, furacão, desastre, o Senhor operou e agiu. Precisamos divulgar, porque Ele tem controle sobre tudo, e Ele diz: uma geração dirá a outra dos teus feitos poderosos. E Ele continua no verso 5: meditarei no glorioso resplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. A segunda sessão, então, ele diz: o Senhor é grande, muito digno de louvor, deve ser divulgado quem Ele é. Devemos espalhar e falar aos nossos, ensinar, porque é glorioso, é majestoso e é maravilhoso o Senhor. Então aqui ele termina a segunda sessão, e agora ele começa a dizer das qualidades deste Rei Todo-Poderoso. Ele se humilhou, ele disse que seria para sempre, ele disse que Ele é grande, que seria divulgado o seu poder e o seu louvor por gerações, mas agora ele passa a dizer por que Ele é tão grandioso. E ele diz a partir do verso 6, ele diz: falar-se-á do poder dos seus feitos tremendos. Sabe por quê, queridos? Porque os feitos de Deus são incomparáveis. Assim, aqueles que criaram a energia elétrica, aqueles que descobriram, que criaram a aviação. Imagina aquele que criou e que pensou sobre a comunicação celulares, o telefone. Assim, grandes homens que se levantaram e fizeram feitos que mudaram a história da humanidade, mas nenhum destes são comparáveis aos feitos tremendos, ele diz, porque o Senhor, o seu poder tem feito tremendas coisas. Porque nós vamos divulgar os seus feitos poderosos e tremendos da sua grandeza. Olha o verso 7, ele diz, ele continua falando das qualidades. Divulgarão a memória da tua muito bondade, porque Deus é bondoso. Ele é digno de louvor porque Ele é grande, Ele é o maior, Ele é o Criador, o arquiteto do universo. Porque os seus feitos são tremendos, ninguém na história fez, no Egito, na Babilônia, na história. Poderíamos aqui passar horas contando quanto Deus já operou, nenhum homem se compara. Mas ele diz porque Ele é bom. Ele continua, porque nós devemos celebrar a sua justiça, parte B do verso 7. Bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Porque no coração do homem há injustiça. Os homens não são bons, os homens são injustos, mas nós louvamos a Deus porque Ele é grande, Ele é bondoso, Ele é justo. Sabe, nada vai escapar. Ninguém pode se levantar na terra e dizer que Deus é injusto. Nenhum homem poderá um dia encontrar com o Senhor, e ninguém poderá dizer: o Senhor falhou nisso aqui, o Senhor me julgou, o Senhor deu preferência a esse, aquele. Não pode, porque Deus é a própria justiça. Ele é digno de louvor, Ele é perfeito, aleluia. No verso 8, benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se, e grande em clemência, em paciência. Olha aqui os feitos do Senhor. O seu ser é todo bom, Ele é misericordioso, Ele é tardio em irar-se, grande em clemência, porque se Deus não fosse assim, esta terra estaria destruída há muito, porque somos maus, nós somos homens perversos, fazemos maldade, mas é por causa desta qualidade do Senhor, nós o louvamos pelo que Ele é, porque Ele é misericordioso, porque Ele é todo bom, e porque Ele é paciente, Ele tem esperado o arrependimento no coração do homem. Ele diz no verso 9:
O Senhor é bom para todos, e as suas eternas, e são eternas as suas misericórdias. O Senhor é bom para todos. Bom, ele não está dizendo que todos serão salvos, mas que há a bondade de Deus universal. É verdade. Quando a chuva cai, não cai só para o crente, não. Cai para todos. Quando a terra dá semente, produz para todos comerem. Ele diz: o Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. É verdade. É assim que Deus é. Misericordioso e bondoso com os homens. E ainda assim, muitos viram as costas para Deus. Davi diz: eu louvarei o Senhor para sempre. Eu bendirei o Senhor para sempre. O seu nome será exaltado para sempre, porque Ele é grande e muito digno de louvor. E ele começa: e as gerações dirão quem Ele é e contarão seus feitos. E aí ele começa a dizer: porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele é justo, porque Ele é poderoso, porque Ele faz bem a todos. No verso 10, ele diz: todas as suas obras de redenção, todas, ele diz, todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, renderão graças. Todas as tuas obras te renderão graças, porque tudo foi feito para louvar a Deus. Você sabe, todo ser que respira, o salmista diz: louve ao Senhor. Então aqui ele acaba de anunciar as qualidades deste Deus, porque louvor é dado àquele que tem qualidade. Se nós às vezes louvamos homens, o que dirá falar de Deus? Quem é comparável a esse Deus que está descrito aqui? Agora ele passa a partir do verso 11 a convidar. Meus queridos, se o crente tem que reconhecer quem ele é, não importando a sua posição, e entender de quem ele é e a quem ele serve e quem de fato merece o louvor. Nós vivemos num tempo onde os homens querem ser louvados, aplaudidos por tão pouco. Às vezes estão fazendo só obrigação. Ele reconhece a grandeza espantosa, insondável. Ele descreve as qualidades do Senhor, e o crente tem que reconhecer tudo isso, saber quem Ele é, como Ele é grande, anunciar entre as gerações, divulgar o seu poder, contar porque Ele é tudo isso que está descrito. Mas o crente, independente do momento e das circunstâncias, tem que fazer aqui o que o verso 11 ensina. Olha o que ele diz, olhe comigo aí: falarão da tua glória, do teu reino, e confessarão o teu poder. Ele diz no verso 12: para que os filhos dos homens se façam notório os teus poderosos feitos. O crente tem que anunciar, não apenas em casa, de gerações em gerações, mas a igreja do Senhor tem que divulgar, convidar os homens, pregar o evangelho, fazer missões. E por isso os batistas fazem missões, para cumprir o que está aqui dito no verso 11: falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos. Nossa obrigação, o nosso dever enquanto igreja, servos do Senhor, é divulgar, é pregar o evangelho, é dizer para o patrão, para o amigo, para a amiga, é dizer no trabalho, na faculdade e na escola: olha, Deus é maravilhoso, Deus é digno de louvor, venha louvar comigo, porque se eu te contar a grandeza desse Deus, não importando as circunstâncias, é obrigação do servo da igreja do Senhor divulgar e falar e convidar. Por isso você deve convidar, deve falar, deve chamar para a sua casa, para o seu PGM, para a igreja que você congrega, para o seu grupo, para o seu churrasco, para o seu chá. Não importa, você deve divulgar. Falarão, chamarão os filhos dos homens, para que seja notório a eles o poder dos teus feitos. Aqui nessa sessão, o salmista Davi começa a convidar e falar do poderoso Deus. E ele chama, verso 13: o teu reino é de todos
e para todos os séculos, e o teu domínio subsiste para sempre, por todas as gerações. A partir do verso 14, ele começa agora a confirmar as certezas daquele que serve ao Senhor. Ele diz na parte B do 13, o Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Agora aqui ele afirma, ele confirma tudo que este Deus grande e que cheio de atributos tão maravilhosos ele é. Depois de divulgar, ele dizia, eu tenho uma certeza, a você que eu convidei para saber, ter ciência do poder desse Deus, eu tenho certeza, ele é fiel em todas as suas palavras. Deus não é como os homens, não é, que promete, que no meio do caminho brigam, se distraem. Deus é fiel. Ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel. Deus é Deus de aliança. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Ele diz no verso 14, o Senhor sustém os que vacilam. É misericordioso a esse ponto, isso é uma certeza, isso é uma declaração de certeza. Apruma todos os prostrados. Deus é aquele que cuida. Deus é aquele que não falha na sua palavra, que aquele que vacila, ele tem paciência e ele acompanha, que ele apruma aquele que está prostrado, como que levanta. Ele diz no verso 15, em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dá o alimento. Ele é aquele que cuida do homem, que cuida dos seus, que promove a chuva, as estações, o tempo para que o homem tenha conforto em cada uma dessas estações. Ele é que afirma que Deus é quem dá o seu alimento. Ah, louvado seja Deus. Verso 16, abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Não está falando de salvação, mas está falando de graça. A graça de Deus universal que alcança o mundo e as pessoas. Está dizendo, esse é o Deus que eu sirvo, eu tenho certeza disso. Ele faz isso. Ele continua no verso 17, justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Ele diz no verso 18, perto está o Senhor de todos os que o invocam. Olha aí. A gente não invoca Deus, se por um lado, às vezes na dificuldade, nossa natureza resiste em glorificar a Deus. Por outro, ele diz, perto está o Senhor de todos os que invocam. Às vezes também, na abundância o homem se esquece. Há um escritor no livro de Provérbios, Agur, que ele é interessante. Ele diz, Senhor, eu queria te pedir uma coisa. Não me dê demais para que eu não me esqueça e me encante com tudo isso e vire as costas para o Senhor. Mas não me deixe faltar para que eu também não blasfeme. Ou seja, está dizendo, Senhor, eu tenho que te louvar e eu quero te louvar em todos os tempos. Não é só na abundância, mas mesmo na abundância muitos se esquecem de Deus. E outros nos vales, que são os dias difíceis, também não bendize o Senhor. E o salmista Davi abre esse salmo dizendo que para sempre, em todo o tempo te bendirei, te louvarei para todo sempre. Ele começa dizendo, é sempre. Não depende de circunstância, não importa a circunstância. Você foi criado, chamado para louvar a Deus, meu irmão. Todos os homens, toda a criação. Ele diz, perto está o Senhor. Isso é uma certeza. Essa sessão fala de afirmações. Perto está o Senhor de todos os que invocam. De todos os que invocam o seu nome em verdade. Ele acode a vontade dos que o temem. Atende-lhes o clamor e o salva. Não salvação eterna. Salvação dentro das circunstâncias. O Senhor guarda os pés dos que o amam. Porém os ímpios serão exterminados. Verso 21 e o último verso diz assim: profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo sempre. Louvado seja Deus. Percebe que você foi chamado para o louvor do Senhor? Mas aqui eu queria tirar algumas lições desse salmo.
E eu queria que você abrisse em Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13 traz um texto que salta aos meus olhos, 13 verso 15, que é tremendo. Hebreus 13, 15 diz assim, Hebreus 13, 15. Ele está falando aqui dos deveres espirituais. Ele diz, por meio de Jesus, ofereceremos a Deus, por meio de Jesus, sempre, é toda hora, todo dia, sacrifícios de louvores, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Louvado seja Deus. Você entende isso aqui? Por meio de Jesus ofereceremos sempre sacrifícios de louvores, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. O louvor é para o crente. O louvor é para quem serve e conhece a Deus. O louvor é para alguém que tem o Senhor no seu coração. Meu irmão, você entende isso? O louvor é fruto de lábios que confessam o seu nome. Eu entendo que aquele que teve uma experiência com o Senhor, a primeira coisa que eu aprendo aqui é que o louvor é um sacrifício, é um chamamento, é o fruto de lábios que conheceu a Jesus e que louva a Deus porque se entregou de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu ser, com toda a sua mente. Se você ainda não entendeu isso e não faz e não sente vontade, você precisa pedir a Deus, Senhor, eu preciso desenvolver na minha fé, porque o louvor é fruto dos lábios que confessam a Jesus e que adoram a Deus. Isso é um fruto. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que eu devo louvar a Deus sempre, em qualquer circunstância. Esqueça, eu estou doente, louve a Deus. A coisa não está bem, louve a Deus. A coisa está maravilhosa, louve a Deus. A coisa está assim transbordante, louve a Deus. Eu estou quase morrendo, louve a Deus. Louve a Deus todo o tempo. O salmista disse, sempre, para sempre. Hebreus disse, sempre. É um fruto dos lábios daqueles que conheceram o Senhor, que confessam o seu nome. A terceira coisa que eu aprendo aqui é que eu devo convidar a outros para louvar a Deus. O homem não sabe disso, o homem aí fora não sabe disso, ele precisa ser convidado. Sabe aquele casal amigo seu? Sabe aquele seu amigo da faculdade, do trabalho? Convide-o. Fala, você sabe por que você nasceu? Deixa eu te contar a sua história. Você não sabe a sua história, eu sei a sua história. Deixa eu contar a sua história. Ele vai te perguntar, como você sabe a minha história? Fala, eu sei a sua história, a Bíblia conta a sua história. E a sua história, resumidamente, você foi criado para louvar a Deus. Aleluia! E ele vai dizer, como assim? Você fala, eu posso te falar. Ele te criou, ele é grande, ele é incomparável, ele é rei. Nenhum rei que você já ouviu falar na terra é comparável a ele. Posso te falar os seus atributos de bondade, de misericórdia e de amor? Eu posso. Eu posso te afirmar e te dar certeza daquilo que ele é e que ele cumpre quando diz. Você precisa falar e convidar pessoas para louvarem a Deus. E por fim, eu aprendo aqui que louvor é uma oferta espiritual, de alguém que não está nessa atmosfera, nesse plano natural, onde as coisas são corruptíveis e se acabam. O louvor é dentro do ser humano, nasce de uma esfera espiritual, de uma experiência espiritual, de uma experiência que o Espírito gera em você. É um fruto que nasce daquele que tem uma experiência com o Senhor Jesus Cristo, que confessou o seu nome, como diz o texto sagrado. Louvado seja Deus. Nessa noite que participamos da ceia, nessa noite que tiramos para aprender com a palavra de Deus através deste cântico,
Salmo 145 com o rei Davi. O que é o louvor? O louvor produz barulho. O louvor é tremendo. Expressões. Eu digo, meus irmãos, eu quando vou pregar, falar do amor de Deus, eu não me contenho. Às vezes eu fico treinando, eu vou me comportar, eu vou me segurar. Eu não consigo. Eu não consigo. A palavra louvor, ela envolve isso, expressão. Eu não estou fazendo isso para você. Eu estou fazendo porque eu me emociono quando eu falo do grande e poderoso Deus. Quando eu explano as Escrituras Sagradas. Esse é o meu louvor a Deus. E o seu louvor a Deus? Nós vamos ouvir uma canção. Hoje estaremos celebrando a ceia do nosso Senhor. Um memorial mais importante que devemos sempre fazer até que Ele venha, para lembrar do sacrifício que nos traz a liberdade. Vamos estar louvando mais uma canção e logo após o pastor estará celebrando a ceia. Vamos louvar. Fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais e até difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Prego nas mãos, prego nos pés. Jesus está sofrendo e sabendo eu que tudo isso é por mim. Eu não me controlo, quando penso nisso eu choro. Ainda estou ali, parado. Olho para suas mãos e lembro, mãos que um dia Ele estendeu pra curar, mãos que um dia Ele estendeu pra salvar.
bem, nós estamos celebrando pela segunda vez a ceia do Senhor nesse período de quarentena. Meus queridos, a igreja não pode deixar de fazer o que tem que fazer, as nossas ordenanças, pelo fato de, por causa de essa ou aquela situação, estarmos impedidos de estarmos aqui no templo. Você é a igreja do Senhor aí em casa. Como vimos a nossa temática através dos nossos dirigentes, Isaac e Maria Zilda, que é o tema do nosso mês. Cada igreja, em casa temos uma igreja, né? Nós vamos participar da ceia do Senhor. Eis aqui os elementos. O suco da uva representando o sangue de Jesus, que foi derramado por mim e por você. Significa o preço que Deus pagou, dando a vida do seu próprio Filho. Não é mais sangue de bodes, cordeiros, é o sangue do Cordeiro de Deus. Esse foi o preço. Eu queria que você pensasse que Jesus morreu por você, mas não é só porque Ele morreu. Deus morreu por você. Se eu morresse por você, sua vida não mudaria. Mas a morte de Jesus e o sangue dele, Ele comprou por um alto preço, redimindo sua vida, resgatando você da condenação eterna. E você nessa noite pode tomar a decisão de nunca mais sair dos braços do Senhor, se arrepender aonde você está e tomar uma decisão por Jesus Cristo. O sangue de Jesus foi o preço pelo qual fomos resgatados. O apóstolo Paulo, a carta de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, ele diz: eu recebi do Senhor. Deus pediu que celebrássemos a ceia para memória, e em memória, o seu sangue é o sangue da nova aliança para resgate de muitos. O pão na mesa representa o corpo de Cristo, moído, sofrido, ultrajado, como disse o profeta Isaías, por você. Sabe, quando eu oro nesses dias pelo sofrimento de famílias, pelos lutos de tantas famílias, eu só me lembro de Jesus, porque falou: Deus, eu não tenho esse sentimento porque não vivi, mas eu sei que no Senhor e através do Senhor, porque Ele sentiu todas as dores, todos os sentimentos da natureza humana, Ele venceu, Ele pode consolar. O seu corpo foi dado no seu lugar. Ele é o sacrifício. Sabe, o corpo de Cristo foi dado para te dar vida. Pelas suas pisaduras somos sarados. Sua alma sofreu para que a sua alma vivesse. Meus queridos, nessa noite, com esses elementos aqui, você na sua casa, a sua família pode participar e celebrar a vitória da vida eterna. Celebrar a vitória sobre o pecado, celebrar a vitória sobre a morte, celebrar a vida eterna em Cristo. Você pode, enquanto ceiamos, celebrar uma nova vida. Você pode celebrar que um dia Ele voltará. Sabe, esse sofrimento que estamos vivendo, um dia tudo isso passará, que o Senhor estará. Nós estaremos com o Senhor, porque Ele veio buscar. E na ceia do Senhor, nesse memorial, nós não podemos esquecer que um dia Ele foi e que Ele prometeu que Ele viria, e Ele disse: fazer isso em memória de mim, para que vocês se lembrem que um dia o Senhor voltará. É dessa forma, com essa perspectiva. Pastor, e quem pode participar da ceia? Todos aqueles que têm comunhão com a sua igreja, foram batizados de forma bíblica, desceram as águas do batismo, confessaram Jesus como Senhor e Salvador, estão em comunhão com a sua igreja, todos esses podem participar da ceia do Senhor. Comer do pão, beber do cálice. Amém? Que seja dessa forma. Pastor, e se eu pequei? Peça perdão. Se você sente, não porque eu falo, se há uma dor, se ainda há uma dor e há consciência pesada, é porque você é crente e se arrepende. Eu sempre digo: não deixe que os teus pecados te impeçam de vir à ceia, à mesa do Senhor, mas deixe que a mesa do Senhor te leve à presença dEle, subjugue os seus pecados, que um dia Ele pagou o preço. Assim haverá uma grande festa, uma celebração de vida. Louvado seja Deus.
nesse espírito, com essa compreensão, é que faremos e participaremos da mesa do Senhor. Eu vou pedir Maria Zilda que ore pelo pão. Vamos orar com ela. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós rendemos graças a Ti, ó Deus, pelo Teu corpo, ó Deus, que foi levado, ó Deus, na cruz do Calvário, ó Deus, por amor a nós, Pai. Nós somos gratos ao Senhor por tamanho sacrifício, ó Deus, que nos traz a paz, ó Deus, e nos concede, ó Pai, a vida eterna. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós vamos agora comer o pão. Pegue o seu pão, comamos. Da mesma forma, o texto sagrado diz que, tomando o cálice, deu graças. Disse: esse é o meu sangue, sangue da nova aliança, dado por nós. Fazer isso em memória de mim. A ceia é um memorial. E nós vamos celebrar agora, tomando o cálice. Pegue o seu cálice. Vamos orar com Isaac. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças te damos mais uma vez. Te agradecemos pelo sangue derramado na cruz do Calvário em nosso favor. Esse sangue que purifica, esse sangue que restaura, esse sangue que nos liberta. Louvamos pelo teu santo sacrifício. Em nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bebamos o cálice. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos ouvir uma canção e voltaremos para finalizar. E marcados pela dor, não me importava mais a vida sem qualquer valor. Humilhado em uma cruz, vendo ódio em cada olhar, só queria ter mais uma chance de recomeçar. Tentei num grande esforço contemplar na outra cruz quem era aquele homem que chamavam de Jesus, que comigo dividia ali solidão, vergonha e dor, porque tantos lhe odiavam e outros lhe davam amor. Teu olhar me fez estremecer e ver que ali estava o próprio Deus. Pude esquecer minha dor. Tinha ao meu lado um rei, morrendo por falar de amor. Na luz do teu olhar, senti o teu perdão. Lavaste com teu sangue meu coração. Sei que esse amor não tem fim. Creio que és filho de Deus. Ninguém jamais me olhou assim. Quando entrares no teu reino, lembra de mim. Teu olhar me fez estremecer em meio a tanta dor, tentando lhe dizer
ainda hoje no paraíso. Comigo estarás, comigo estarás. Vamos orar depois dessa linda canção, desse louvor. Feche os seus olhos com sua família. Vamos orar. Pai, obrigado. Pai, obrigado pela Tua palavra tremenda, que nos ensina que não importa onde estamos, quem sejamos, somos servos do Senhor. Que nos ensina que o Senhor é grande, magnífico, e para sempre devemos te louvar independente de circunstâncias. Que nos ensina que há tantos feitos que devemos proclamar dentro de casa e fora de casa, que Tua palavra é fiel e que o louvor é um fruto daquele que confessa o Teu nome. Pai querido, nessa noite, que a Tua palavra encontre corações abertos para receber essa semente. Que a Tua palavra produza no coração do Teu povo alegria, restauração, graça. Teu favor alcance a Tua amada igreja. Pai, que nessa noite vidas se curvem diante da Tua palavra e Te reconheçam como Senhor e Salvador. Ouça a oração dessa vida agora, que volta-se para Ti, que estava afastado, desta que Te reconhece, Senhor, pelo toque do Teu Espírito, pela Tua voz doce e suave, e agora confessa os seus pecados e Te recebe como Senhor e Salvador. Desta pessoa que estava caída, mas que o Senhor levanta, dessa que estava sem direção, mas o Senhor dá enquanto Te louvamos. O Senhor age, o Senhor opera. Grande é o Senhor. Ensina a Tua igreja a em todo tempo e em qualquer circunstância bendizer e dar o louvor que é fruto de um relacionamento com Deus. É a nossa oração em gratidão. Obrigado por tudo que aconteceu nesse culto, pela ceia, pela Tua presença e Sua graça. É como nós oramos e Te louvamos no nome de Jesus. Diga amém. Meus queridos, muito obrigado por você que está conosco. Eu quero dizer que estaremos orando por você, pedindo ao Senhor que esteja com a sua vida. Semana que vem teremos o pastor Alaná aqui, trazendo para essa igreja uma mensagem do coração de Deus. Quero desejar a você uma excelente semana. Que Deus te abençoe, que Deus vá diante de você em tudo que você tenha que fazer, que Ele te dê direção, que apesar de você, em você, através de você, Ele opere a sua vontade, e que Ele te guarde, te livre de todo o mal. Nós estamos com a igreja, as portas do templo fechadas, mas estamos conectados através do WhatsApp, através dos canais aqui, os jovens, os nossos grupos, os nossos ministérios. A igreja está atuante e nós vamos proclamar o louvor a Deus, convidando pessoas. Você pode mandar os links e convidar também. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito estejam com todos, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe e te dê uma ótima semana.